Graça e paz. Hoje vivemos em um mundo que o errado virou certo e o certo virou errado. Certa vez eu ouvi alguém falar que o cristão vive na contramão do mundo, e é a pura verdade. Porque os valores que nós carregamos, os valores que nos levamos, são os valores do reino de Deus. E isso nos faz quase estrangeiros no meio do nosso próprio povo, porque somos estrangeiros na verdade. E eu percebo que a maioria das pessoas, das situações que são causadas por essas pessoas, até mesmo suas opiniões, a maioria, para mim, impacta em uma coisa: ingratidão. E a ingratidão gera uma falta de amor. E um texto que me chamou a atenção para a gente conversar sobre está lá em João 1:10, que diz assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Então, essa ingratidão começou lá atrás. Porque o verbo, a palavra, Jesus, ele veio para um povo determinado, para um povo escolhido, para os judeus. Mas os judeus não o aceitaram. E essa ingratidão, essa rejeição, começou na sua própria casa. Os seus próprios irmãos o rejeitaram. A vizinhança, e isso se estendeu à sua sinagoga, porque os fariseus, que eram judeus, mais estudiosos da palavra, que conheciam, sabiam como viria o Messias. Eles estudaram aquilo, então foi tudo tão claro, mas eles o rejeitaram. E louvado seja Deus que o rejeitaram, porque essa graça veio até nós. E aí começou a rebeldia. Através da ingratidão, tantas coisas têm acontecido. E se rejeitaram o Salvador, por que não rejeitar o ser humano, o próximo? E hoje nós vemos no mundo isso, uma falta de amor imensa, a começar dentro de casa. Filhos que matam pais, pais que abusam dos filhos e os matam, e os machucam. Pessoas que eram para cuidar, e ao invés de cuidar, machucam, maltratam. A gente não consegue mais assistir TV ou ouvir reportagens sem ouvir coisas terríveis, né? E nos desestruturam. E isso faz com que o povo perca a esperança. E esse é o objetivo do maligno. Esse é o objetivo do inimigo de Deus. E, por consequência, de sermos filhos de Deus, nosso inimigo. Porque Jesus veio para cumprir o que Deus prometeu, de trazer-nos a paz. E Jesus disse: eu dou a minha paz. Não dou a paz como o mundo dá. Porque a paz que vem do Senhor é diferente. A paz que vem do Senhor nos traz equilíbrio, nos faz ter esperança. Esperança no ser humano, esperança de dias melhores. E ao invés disso, o que tem acontecido? As pessoas têm perdido a esperança e com isso têm corrido para todo lugar. Para todo lugar. Para o imediatismo, para o prazer nas coisas mundanas, a troca de valores, falta de respeito. Eu lembro que quando eu estudava, minha mãe sempre me ensinou. Olha que minha mãe não servia ao Senhor ainda, mas minha mãe sempre nos ensinou os valores de obedecer os mais velhos, de respeitar os mais velhos, de se comportar na sala de aula, de se comportar na rua. Hoje não, a gente não vê mais isso. A gente vê pais que não educam seus filhos, né? Crianças que fazem birra na rua. Eu fico chocada quando vejo. Né? Eu fico chocada, porque eu digo, meu Deus, o que é isso? Os pais têm preguiça de educar filhos, entregam um celular na mão das crianças. E as crianças ficam assistindo aquelas coisas e a deseducam mais ainda.
Hoje em dia, os pais têm medo de dizer não para os filhos. Os pais querem se sentir amados, acolhidos pelos seus filhos. Pais que querem ser amigos dos seus filhos. E quando dizem não, por causa dos valores que foram introduzidos em suas mentes, causam isso. Uma rebeldia, filhos que querem matar pais porque pais disseram não. Ou pais que se acham no direito de abusar dos seus filhos, de explorar os seus filhos, seja lá da maneira que for. Enfim, é muita coisa. Então, minha gente, o Senhor disse assim, que nós tenhamos a mente de Cristo, que aquilo que for bom, que aquilo que for digno, que aquilo for agradável, aquilo que for de boa fama, nisso pensai. Então a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, tem que buscar esse equilíbrio em nós e na nossa fé, na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Se você que está me ouvindo ainda não se decidiu por Cristo, eu te convido diariamente a ler um versículo, a se encher do que tem nessa palavra, que nos traz paz, nos traz equilíbrio e nos traz esperança. Porque o mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Então a pergunta que eu te faço hoje, o que tem ocupado a tua mente? O que você pensa quando está sozinho? O que você tem feito quando as coisas desandam na tua vida, quando não estão de acordo com a tua vontade ou daquilo que você planejou? O que você tem feito? Que o Senhor possa trazer esperança à tua vida, trazer a paz que você precisa para viver nesse mundo em que o errado virou certo e o certo virou errado. Graça e paz.